Vivemos em um mundo hiperconectado, mas espiritualmente distraído. As redes sociais, embora apresentem a promessa de aproximação, têm afastado muitos de Deus, do próximo e de si mesmos. As redes moldam hábitos, definem identidades e ditam verdades, tudo isso sem pedir permissão. Ignorar esse fenômeno é permitir que o discipulado dos algoritmos suplante o discipulado de Cristo. Falar sobre os dilemas gerados pelo uso excessivo das redes é urgente, porque a cada dia fica mais evidente que a luta do cristão não é apenas contra os maus desejos da carne, o mundo e o diabo, mas também contra a notificação, o feed e o scroll infinito. A igreja precisa levantar a voz, não para demonizar a tecnologia, mas para redimir corações aprisionados por ela. O Evangelho tem poder para libertar até mesmo quem vive preso a uma tela. Boa noite, igreja, graça e paz. Nós estamos mais uma vez aqui, diante da palavra do Senhor, e com esse tema, um tanto inusitado, e até alguém estava falando essa semana, puxa, mas vocês estão falando sobre redes sociais na igreja, e isso não tem na Bíblia. E sim, é correto, a gente não tem esse fenômeno das redes sociais na Bíblia, porque simplesmente pelo fato de que não existia. No entanto, nós temos alguns princípios que regem o ser humano, o coração do ser humano, e se tem uma coisa que a gente tem em todas as épocas, em todos os lugares, de todos os povos, é a mesma natureza, o mesmo coração. Então, o grande problema não está fora de nós, mas está geralmente dentro de nós, A forma como nós nos relacionamos com Deus, isso vai dizer muito sobre como nós nos relacionamos uns com os outros e com a criação de Deus. Então, faz todo sentido nós abordarmos esse tema das redes sociais e o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso, uma vez que nós todos estamos inseridos nesse meio, uma vez que a conectividade, as redes sociais, as redes virtuais, elas estão à nossa disposição e nós fazemos uso dela. Então ela se torna uma ferramenta, mas uma ferramenta para fazer o quê? E é sobre isso que a gente está conversando esse mês. E nós falamos no primeiro sermão aqui sobre a questão, os dilemas da rede. Um dos dilemas que a gente tem observado é o dilema da verdade. Então, no meio aí de tantas informações que a gente recebe nas redes sociais, virtuais, enfim, neste mundo de informação, de hiperinformação, a gente também tem muita dificuldade em encontrar a verdade, por incrível que pareça. Seja por causa do relativismo cultural que existe, e também seja por conta das narrativas que são criadas. Então, por mais que a gente tenha acesso a uma informação, um nível ímpar de informação, nunca a gente teve também uma sociedade tão desinformada e uma sociedade que não gosta muito da verdade também. Então a gente compra narrativas, a gente ouve algumas informações, a gente não tem o costume de checar fontes, a gente não tem o costume de averiguar se essas informações são fato. Isso tem assolado a nossa sociedade, mas isso também tem a ver conosco. E a gente falou sobre como a palavra de Deus nos guia para aquilo que é verdadeiro. Então esse é um dos dilemas da rede, a questão da verdade. A segunda mensagem nós falamos a respeito do diálogo, e também como as redes sociais, elas às vezes empurram a gente para dentro de bolhas das quais a gente só convive com pessoas que concordam com a gente. Então a gente tem muita facilidade em acessar pessoas, acessar conteúdos que a gente gosta. E o que isso tem de errado? A princípio nada. O problema é que com o tempo e a influência desse tipo de ação, a gente começa a trazer para as nossas relações interpessoais de tal maneira que o diálogo fica prejudicado. A gente tem dificuldade de ouvir o contrário, a gente tem dificuldade de conversar com pessoas que não pensam igual a gente. E do mesmo jeito que a gente entra numa bolha virtual, a gente
cria bolhas também nos nossos relacionamentos. E aí, se a gente não ouve o outro, se a gente não consegue entender o outro, ouvir o outro, a gente vai ter bastante dificuldade. Então, as redes sociais, elas também influenciam esse comportamento e dificultam, por vezes, o diálogo entre as pessoas. Também falamos semana passada, né, a respeito da questão da solidão. Então, por mais que hoje nós também estamos muito conectados, nós temos milhares de amigos, né, nas nossas redes sociais, no entanto, né, as pesquisas, os dados mostram que nunca houve, né, uma sociedade que sofreu mais da questão da solidão. Parece que nós temos trocado, né, as relações também reais por essas relações virtuais. E aí, quando você precisa de um amigo, quando você precisa de alguém, quando você precisa de um abraço, você não encontra. Porque daí você, na verdade, investiu o seu tempo em conseguir likes, né, em conseguir visualizações, mas isso é irreal, né? Aquele tipo de relação, ela não existe na prática, né? E muitas pessoas começam a se dar conta disso. E quando elas percebem, por mais que elas... A gente já viu aí, né, inúmeros influenciadores, né, que têm aí milhões de seguidores, que têm dinheiro, que, enfim, que fazem aí o seu trabalho na internet. Quase todas essas pessoas sofrem de solidão. E a grande reclamação delas é exatamente isso. É falta de vínculos reais, né? Então, esse paradoxo, a gente também conversou sobre como o Evangelho cura todos esses problemas, esses dilemas, como o Evangelho apresenta alternativas para nós. E hoje eu gostaria também de falar sobre um dos dilemas da rede, né? E eu gostaria de falar sobre os vícios. Para a nossa reflexão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. E a gente vai fazer a leitura dos versos 12 ao 14. Romanos 6, do 12 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nos colocamos em sua presença, pedindo, Pai, a iluminação do Senhor sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, para que possamos, Deus, compreender essa passagem da palavra e extrair daqui, ó Deus, os princípios, as lições, para aplicarmos em nossa vida no dia a dia. Que o Senhor nos conduza neste momento, ó Deus, nessa reflexão, e que o Teu Espírito Santo faça, ó Deus, a obra em nossos corações. Essa é a nossa oração, essa é a nossa esperança. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos. Eu sei que é complicado, né, a gente falar sobre essa questão de vícios, porque costumeiramente nós, que já somos, às vezes, evangélicos, né, crentes há mais tempo, a gente tem aquele entendimento de que vício é uma palavra forte para falar para a gente que é crente, né? Eu não sou viciado coisa nenhuma. Por quê? Porque viciado é alguém que usa droga, viciado é alguém que bebe, viciado é alguém que fuma, viciado é alguém que faz alguma coisa, vamos pensar lá nos 7 pecados capitais, né? Então, esse pessoal que é viciado, né? E geralmente a gente se auto-exclui desse tipo de categoria. Eu não sei se você já pensou em relação a isso, se você é viciado em alguma coisa. Você já parou para pensar nisso? É uma reflexão que não consta, né, na nossa agenda, né? Eu vou refletir sobre se eu sou viciado em alguma coisa, né? Então, essa não é uma conversa muito específica para a gente. No entanto, o que a gente observa nesse contexto, né, de redes sociais é que, vocês vão concordar comigo, as redes sociais,
elas foram desenhadas, desenvolvidas exatamente para capturar a nossa atenção. É por isso que a gente tem dificuldade hoje de abrir mão desse aparelho aí que a gente tem chamado celular. Né? No primeiro sermão lá a gente conversou sobre isso, né? Se por um acaso você tiver que ficar sem celular um dia, você ficaria tranquilo? Você ficaria em paz? Né? E essa é uma pergunta bem difícil, porque alguns pensaram assim, eu nem tinha pensado nisso, né? Mas Deus o livre acontecer de eu ter que ficar sem o celular, né, durante o dia inteiro. Porque automaticamente a gente conectou todas as nossas atividades ao acesso virtual, né? Então, reuniões, conversas, respostas, e-mails, videoconferências, videoaulas. Então, a nossa vida parece que ela de fato está conectada aqui. E eu até gostaria de ressaltar, né, aquilo que foi mencionado no teaser, que a ideia dessa série não é demonizar as redes sociais e nem a vida virtual que a gente tem acesso. O problema é que a gente, às vezes, não percebe os malefícios disso. Então, a ideia é que a gente tenha uma compreensão redimida sobre as ferramentas à nossa disposição. Porque assim como alguém pode usar e abusar do álcool, a gente também pode usar e abusar das redes sociais. Por quê? Porque ambas as coisas, elas existem para que a gente seja entretido, ou seja, para que algum desejo, que às vezes a gente não sabe direito qual que se realiza em certos tipos de padrões e comportamentos. Então, geralmente é complicado falar de vício porque essa atenção, né, que nós somos capturados pelas redes sociais, às vezes a gente entra nesses meios achando que a gente tem controle, né? E às vezes o que inicia como uma mera diversão ou como um momento de distração, acaba se tornando um tipo de compulsão também. Acho que o maior problema de alguém que é viciado é que ele não sabe que é, ou não admite. Então, esse é o grande problema do viciado, ele nunca acha que é, né? E até tem uma frase, né, de um filósofo chamado Fyodor Dostoiévski, né, é um escritor muito bom, e ele diz assim que a melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está na prisão. É mais ou menos esse raciocínio que aqueles que formatam as redes sociais pensam. Vamos fazer as coisas de um jeito que as pessoas não percebam que elas foram enredadas, que elas foram sequestradas, e a gente vai entregar para elas aquilo que os desejos delas preferem. É assim que funcionam os algoritmos, por exemplo. Não sei se você percebeu, mas quando você abre ali o seu celular, geralmente estão as coisas que você prefere. Geralmente estão as propagandas que têm a ver com as suas procuras. É incrível, né? Parece que até é coisa do demônio isso aí, né? Parece que tem alguém ali dentro do celular que sabe o que você quer ver. E aí você fala, não, eu vou passar o dedo assim. Quem já entrou no Instagram, por exemplo, falando assim, 5 minutos eu vou olhar nesse negócio aqui. E quando você parou é porque já estava doendo o teu pescoço, assim, de tanto ficar abaixado, você começou a ter problemas físicos, assim, já. Quem já chegou nesse ponto? Então, 5 minutos vira 50 facilmente. Porque vai subindo, né? E até pra gente, né, que às vezes eu tenho lá, né, alguns canais que eu sigo de coisa de crente, né, porque eu sou cristão, né? Então eu sigo lá páginas cristãs, e daí eu passo assim, daí, beleza, nossa, que legal essa frase, nossa, esse trecho da mensagem, que bacana. Aí eu falo, vou desligar. Aí eu percebo que é alguma coisa legal, peraí, deixa eu só ver isso. Daí é um carrossel lá de 15 slides lá, daí você vai passando, legal. Aí ele já abre outro, daí aparece uma propaganda sobre um livro que está em promoção. Ó, gente, que coisa difícil isso daí, né? E daí eu já pego essas sugestões de livros assim, em promoção, encaminho para minha esposa, porque, né, se tiver dúvida sobre presentes, ou quiser fazer um agrado, né, eu geralmente tenho esse hábito, assim, aí eu mando para ela, daí já aparece outro, e assim vai indo, gente, e daqui a pouco passou 40, 50 minutos, 1 hora, e a gente pensa assim, mas
Tudo bem, você está vendo coisas cristãs, você não está vendo bobagem. Pois é, gente, mas o ponto não é o que eu estou vendo, o ponto é a questão de se esse aparelho, se esse tipo de coisa me controla a ponto de eu não conseguir decidir, determinar quanto tempo que eu vou ficar com ele. Parece que eu falo assim, olha aqui, ó, eu mando em você, eu vou ficar 5 minutos aqui te olhando. E quando termina eu falo, nossa, passou 2 horas. Quem que ganhou essa briga aí? E nessas 2 horas, o que eu poderia ter feito? Ou o que eu deixei de fazer, né? Então essa é a grande questão. E por que eu estou falando isso? Porque antes de expor aqui o texto que a gente acabou de ler, eu gostaria de trazer alguns dados novamente para mostrar para vocês que essa é uma realidade. Então quando a gente fala sobre o dilema das redes sociais atrelado a esses vícios que são desenvolvidos no nosso coração, uma pesquisa aqui, ela estima que hoje entre 10% a 20% da população brasileira sofre de vícios em redes sociais, com uma expectativa aí de que jovens passem aí mais de 9 horas por dia conectados. E daí, na primeira mensagem eu falei, hoje existe um aplicativo não, o próprio celular hoje, você entra lá nas configurações, vai ter lá bem-estar e tal. Se você entrar lá, ele vai mostrar para você quanto tempo você ficou conectado e no que você ficou conectado. E se você fizer esse teste, você vai ver que é um tempinho considerável. A gente aqui, o conselho da igreja, eu fiz eles fazerem esse teste na minha frente para printar a tela deles. Falei, eu vou usar eles como exemplo. Mas graças a Deus a gente estava bem, naquela semana a gente estava dentro do padrão ali, Então no dia ali a gente estava 2 horas e pouco, 3 horas, que já é bastante coisa. Mas, gente, a média, as pesquisas mostram isso, a média é mais de 9 horas, 9 horas e 13 minutos que as pessoas ficam conectadas. E o que acontece? De 10% a 20% da população já está viciado nas redes sociais. Outra pesquisa mostra que 17% dos adolescentes podem ser considerados dependentes de mídias sociais e 37% apresentam sinais de ansiedade. Outra pesquisa. Segundo meta-análises envolvendo dezenas de milhares de jovens, o uso problemático da internet está fortemente ligado à ansiedade e à perda de bem-estar. Outra pesquisa aqui recente revelou que adolescentes chegam a desbloquear o celular em média 150 vezes por dia. 150 vezes por dia você está desbloqueando o teu celular. Desbloqueando 150 vezes. O que faz e quanto tempo permanece ali, mas em média 150 desbloqueios de tela. E nesses pequenos cliques aqui, que parece, desbloqueou e foi ver, no final do dia, são horas aqui diante da tela, e o que começou como um mero lazer, acaba virando uma espécie de prisão mesmo. Estudos mostram também que, presta atenção nisso, gente, crianças estão regredindo emocionalmente, socialmente e neurologicamente por causa da exposição excessiva às telas. Isso não é crente, são pesquisas gerais aí que são feitas, e apontam para esses dados aqui. O que acontece é que existem algumas consequências que são bastante óbvias, quando a gente pensa nas redes sociais e no excesso, a gente consegue pensar aqui no vício, por exemplo, na rolagem das telas ali. Então, esse movimento aqui, a gente já sabe de cor. Então, vício em telas, isso já é uma questão óbvia. A gente pode pensar vícios em jogos também, online. Se bobear, tem até gente jogando agora aqui. Diácono, dá uma olhadinha aí. Tigrinho dentro da igreja, Mas tem gente que joga e esses jogos, gente, a gente brinca assim, mas eles são jogos que, eu não sei, é diferente. Na minha época, você começava um joguinho, você podia parar a qualquer momento, pausa. Hoje não tem pausa esse jogo. E se você parar, você perde, você regride, Então a criançada tá bastante difícil, Meus filhos lá jogam em casa também. Vou te entregar agora, Gabriel.
E o Samuel também, né? Mas os jogos são diferentes, né? Então, eles jogam com outras pessoas, e aí o tempo vai passando e eles vão construindo alguma coisa, e se desligar, eles são banidos, ou se não sei o que, eles perdem lá o valor que... as moedinhas lá, os negócios. Então, parece que as coisas elas são feitas para prender a gente mesmo, para manter a gente naquele negócio. Só que não é um negócio ruim, a princípio é um negócio prazeroso. O problema é que a gente vai ficando insensível para o que nós estamos deixando de lado quando a gente opta por esse estilo de vida. A validação constante também é uma coisa que as pessoas hoje, né, têm esse padrão. Ela posta uma coisa e a cada 10 segundos ela está entrando para ver se alguém curtiu, se quantas pessoas curtiram, se alguém comentou, e daí ela curte o comentário, daí ela responde o comentário e vai ver se alguém respondeu o comentário do comentário, né, e assim por diante. Enfim, então essas questões óbvias do vício, elas são até perceptíveis. No entanto, existem consequências que não são tão óbvias assim, né? Por exemplo, não é óbvio que alguém que usa em excesso e que está enredado nessa questão do vício, ele não percebe que ele está preso numa escravidão mental. Uma pessoa viciada, ela está escravizada. Essa é a verdade que não aparece de cara assim, né? Por que a gente sabe disso? Porque hoje as redes sociais elas têm determinado o humor das pessoas. Dependendo do que ela vê, do que ela acompanha, isso afeta o humor dela. A pessoa pode ficar azeda por causa de coisa que ela está vendo ali, ela não está gostando, enfim. É uma escravidão porque as redes determinam o tempo que você fica online também. Né? Como eu dei o exemplo aqui, às vezes a gente se perde, é uma briga que a gente sempre vai perder. Em relação ao tempo, e também ela influencia diretamente as escolhas que a gente faz. Muitas escolhas que a gente faz é porque a gente ouviu, a gente viu em algum lugar. Né? E às vezes a gente pensa que somos nós decidindo aquilo, somos nós repetindo aquilo, mas a gente não percebe que tudo isso foi uma influência construída para direcionar a nossa visão, direcionar o nosso desejo, direcionar as nossas decisões. Para você ver o nível, assim, gente, de doença que a gente está falando, eu gostaria só de ler aqui mais um artigo aqui, em uma parte dele, né, que diz o seguinte, eu não sei se você já tinha ouvido falar sobre essa doença aqui, dismorfia. Dismorfia do Snapchat, é o nome dessa nova sigla aí, né, de obsessão, né, e compulsão. E diz assim, a dismorfia do Snapchat, também conhecida como dismorfia da selfie, é um fenômeno de tendência usado para descrever pacientes que procuram, veja bem, cirurgia plástica para replicar e parecer com suas selfies, né, filtradas ou imagens alteradas de si mesmo. A crescente disponibilidade e variedade de filtros usados em aplicativos de mídia social, como o Snapchat ou o Instagram, permite que os usuários editem e apliquem filtros às suas fotos em um instante, suavizar a pele, afinar o nariz, aumentar os olhos e fazer inúmeras outras edições nas características faciais. Essas imagens altamente editadas criam expectativas irrealistas e não naturais sobre a aparência de alguém, mostrando aos usuários uma visão aperfeiçoada de si mesmo. A desconexão entre a aparência real de alguém e as versões altamente filtradas de si mesmo se manifesta em insegurança corporal e dismorfia. A percepção distorcida de si mesmo pode potencialmente evoluir para uma preocupação obsessiva com falhas percebidas na própria aparência. Um transtorno mental conhecido como transtorno dismórfico corporal, o TDC, foi classificado como parte do espectro obsessivo-compulsivo. Isso tem afetado em uma grande parcela da sociedade. Então, você vê, é um nível que você não acredita que isso pode acontecer. Mas pessoas que ficam, né, usando filtros, alterando a sua imagem, elas começam a ter uma certa dificuldade de olhar para aquela imagem e ele perceber que, na realidade, ele está bem diferente daquilo. E aí, o que acontece?
procedimentos cirúrgicos, procedimentos para que a sua fisionomia real seja parecida com a virtual. Né? Então, isso é um tipo de doença, isso é uma escravidão mental. É um condicionamento mental de nível gigantesco. Né? Então, a problemática aqui que aparece para a gente, queridos, é que a pós-modernidade em si, ela fez um desserviço nesse ponto, porque ela eliminou as fronteiras que existiam entre aquilo que é necessário e aquilo que é desejo. Então, há algum tempo atrás, não era errado você desejar as coisas, mas geralmente, né, os nossos pais, ou enfim, a vida por questões de limitação financeira e tudo mais, existia uma educação que dizia para a gente, olha, você não precisa de tudo que você quer. Então, eu desejo isso, eu quero aquilo outro, tudo bem, não tem problema querer, mas você não tem dinheiro, você não vai ter. E outra, você não tem necessidade de ter aquilo. Aquilo não é uma coisa essencial. Então, você quer, mas não é essencial, você não vai ter. E beleza, era assim que funcionava a vida. Mas essa pós-modernidade, ela eliminou isso. Ou seja, então, o que a gente deseja, logo é necessário. Esse é o raciocínio. Então, se eu desejo, se eu quero, eu tenho que ter. E os meios para chegar lá? Não importa, não interessa. E o que você vai ter que abrir mão para chegar lá? Também não importa, não interessa. Então, essa pós-modernidade que é individualista, que é consumista e que atropelou esse negócio de você não faz uma diferenciação entre aquilo que é essencial e necessário daquilo que você deseja, isso trouxe bastante problemas, porque isso apagou aquele limite saudável que existia entre o consumo e a satisfação. Então, a gente era feliz com qualquer coisa, praticamente. Né? Às vezes você ia lá e falava, pai, compra uma bola. Não tem dinheiro, não vai dar. Aí você ia lá, pegava um monte de papel, enrolava silver tape, né? Enrolava durex lá e fazia uma bolona de papel e saía jogar. Pai, compra uma raia. Não tem raia? Não sei se vocês falam raia. Pipa, né? Tem uma pipa lá, compra pra mim. Não tem dinheiro. Então você vai lá, pega uma sacola do mercado, do Condor, vai lá, faz uma... Você vai lá e constrói sua raia. E quem tinha preguiça fazia aquela de papel do caderno da escola, né? Capucheta, a gente falava, né? E, enfim, a gente ia se virando. Então, aquela coisa de... você não necessita daquele tipo de coisa, mas você pode criar alguma coisa que vai também aplacar a sua necessidade e vai atender o seu desejo. Você quer jogar bola, não importa qual o tipo de bola que é. Desde que ela seja redonda, tá certo, tá tudo certo, né? Então, isso sumiu. Então, assim, essa coisa do consumo e satisfação, elas estão assim, eu quero, eu preciso. Então, parece que tudo que você quer é essencial. E aí você vai ter que... Mas quem falou isso para você? Quem disse que o que você quer, de fato, é essencial? Quem disse que você precisa disso que você está desejando? Então, essas são as perguntas que hoje a gente não ouve mais. Qual que é o resultado? O resultado é um eu fragmentado. Alguém que agora é constantemente demandado pelas propagandas, pelo algoritmo. Então, ele vai induzindo você e vai dizendo o que você vai querer agora. Ele vai dar um perfil sobre você, quem você é e como você pode chegar na sua melhor versão. O que você precisa ter, o que as pessoas como você estão fazendo, que tipo de esportes elas estão praticando, para que tipo de lugares ela viaja. Né? E esse tipo de coisa tem afetado o nosso coração. Por quê? Porque a gente vem agora para o texto e João Calvino, né, ele vai advertir a gente de que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E esse é o grande problema, porque as redes virtuais, elas começam a se tornar uma espécie de altar, onde as pessoas agora buscam identidade, onde as pessoas buscam validação, onde as pessoas buscam propósito. Esse é o grande problema, porque o vício significa que você está sendo dominado por outra força. E as redes, elas mostram isso. As pessoas não estão só comprando as coisas. Existe um porquê elas estão comprando tantas coisas.
As pessoas não estão indo só lá porque elas querem postar coisas e querem like, mas por que elas querem serem vistas? Porque elas estão buscando a validação. Elas estão buscando, às vezes, identidade, que são as coisas essenciais mais profundas do coração. Só que quando a gente perde de vista a vontade de Deus, e quando a gente perde de vista de onde a gente veio, e onde a gente está, e como a gente deveria viver, a gente começa a ceder para esses ídolos do coração, que seduzem a gente, que trazem para a gente aquele gostinho do, olhe como você tem satisfação quando você me procura. Só que por trás desse monte de coisa que a gente procura, a gente está procurando resposta para isso. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Alguém me ama? É isso que a gente está procurando lá, né? E então a gente é tentado, né, diariamente aí a ofertar a nossa atenção e mesmo a nossa adoração. Porque não se esqueça, tudo tem a ver com culto. O vício é um culto que a gente presta para algum ídolo que nos satisfaz. E esse comportamento vicioso, ele é pecado, sim, né? Um Senhor que reina em nosso coração e que influencia como é que a gente utiliza o nosso corpo, ele se configura um Deus, né? E aí ele nos desvia de sermos servos unicamente, exclusivamente do Senhor. O texto que a gente leu, inclusive na liturgia, ele pegou um pouquinho mais para baixo, mas eu queria fazer um recorte aqui, e eu vou ler numa outra versão, que é bem mais fácil de a gente compreender, porque daqui eu quero tirar 3 aplicações aqui para a nossa vida. E veja bem, preste atenção na leitura, que ela, por si só, ela já é autoexplicativa. Romanos 6, eu vou ler do versículo 12 ao versículo 18. E diz assim: isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado. Não deem a ele nenhuma chance. Evitem até as mínimas coisas que estejam ligadas com o antigo modo de viver. Abracem de todo o coração e em tempo integral o modo de Deus agir. Lembrem-se de que vocês foram ressuscitados. O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sob a velha tirania, estão vivendo na liberdade de Deus. Agora, se estamos livres da velha tirania, podemos viver como quisermos? Uma vez que estamos livres na liberdade de Deus, podemos fazer o que nos vier à cabeça? De jeito nenhum. Vocês sabem, por experiência própria, que certos atos baseados numa suposta liberdade acabam destruindo a liberdade. Ofereçam-se ao pecado, por exemplo, e será o último ato livre de vocês. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras, mas graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. E esse contexto de Romanos é maravilhoso, porque é exatamente sobre a graça que ele está falando aqui. Ele começa, inclusive, o versículo 1, né, do capítulo 6, fazendo essa pergunta. Agora que a graça de Deus alcançou vocês, agora que vocês foram salvos, agora que vocês foram libertos da escravidão do pecado, que aparentemente vocês achavam que viviam no pecado fazendo as coisas de maneira livre, só porque o resultado era a satisfação que vocês tinham. Mas vocês não percebem que essa satisfação já era uma escravidão ao pecado que influenciava os desejos e o coração de vocês. Vocês queriam e vocês querem, sem Deus, as coisas que trazem satisfação para o seu coração. Mas geralmente essas coisas são pecado, porque elas aprisionam você. Agora vocês foram transportados deste reino de escravidão para um reino de liberdade, a graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou, nos tirou deste reino das trevas, sem exigir nada de nós. É apenas a fé em Jesus Cristo que nós precisamos. A gente precisa crer que Jesus Cristo nos libertou desta vida miserável de escravidão. E não ache que este reino de escravidão é um reino ruim. Não é. E esse é o grande problema. Por que muitas pessoas não querem se sujeitar a Deus? Porque elas acham que as leis de Deus, que viver para Deus é ruim.
É o contrário do que elas têm. Então, assim, viver com base nos desejos e com base no pecado é um estilo de vida muito bom, muito satisfatório para essa antiga natureza. Só que uma vez que nós fomos transportados para o reino de Deus, significa que a nossa natureza é alterada. E agora nós não servimos mais ao pecado, agora a gente serve a Jesus. E aí a pergunta que Paulo fala é assim, bom, então já que nós fomos alcançados por essa graça, a gente vai continuar vivendo como se a gente fosse escravo e viciado nas ordens do nosso Senhor antigo? E ele fala, claro que não. A gente não vai fazer isso. E o texto que a gente leu aqui mostra para nós essa luta entre esses dois reinos. Volta e meia, nós somos tentados. Volta e meia, esse antigo Senhor, ele tenta seduzir o nosso coração. E o apóstolo Paulo está lembrando aqui que a graça de Deus, ela é capacitadora para que a gente tome consciência dos resultados, do estilo de vida que a gente tinha e agora aquele que a gente pode alcançar em Jesus. Porque o Evangelho, ele tem poder de nos libertar e nos libertar de todo tipo de escravidão. O versículo 12, né? O versículo diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas paixões. O primeiro ponto que eu gostaria de deixar é esse. Não seja governado pelo pecado. É isso que o texto está falando. Agora, quando ele fala, não reine, portanto, o pecado em seu coração, a palavra no original grego aqui, para pecado, é amartia. E essa palavra amartia, ela significa literalmente você errar o alvo. Os gregos usavam essa palavra principalmente em relação ali aos jogos olímpicos, né, e que você tinha aquele arco e flecha, né, então você acertava aquele alvo e quando você não acertava aquele alvo, a palavra utilizada era amartia. Ou seja, é quando você não acerta o alvo, mas os próprios gregos também usavam essa palavra no sentido moral. É quando você deixa de acertar na conduta correta. Então, quando eu deixo de praticar uma atitude que é correta, eu estou cometendo amartia. Ou seja, eu estou errando o alvo, eu estou fazendo algo que não deveria fazer. E exatamente esse é o problema. Porque, como a gente tem a tradução do pecado como amartia, significa que o problema de a gente errar o destino certo é porque a gente acerta o destino errado. Esse é o trocadilho aqui da palavra. Se isso não é uma ação neutra, então, se eu erro, errei, puxa, vou tentar de novo. Não, você não errou, você errou o alvo certo, mas você acertou o errado. Isso tem consequências. Então, é por isso que a gente, todos os domingos aqui, todos os cultos, né, que a gente tem, e diariamente nas nossas devocionais, a gente tem esse momento de confissão, de contrição. Porque é a hora da gente pensar assim, sabe que eu não tenho feito o que é certo. Eu tenho vacilado aqui. Mas o que significa quando você fala, eu tenho vacilado aqui? Significa que as tuas ações não acertaram aquele objetivo correto, mas eles estão acertando um objetivo errado. É exatamente isso que Paulo fala, não sejam governados por essa atitude de acertar o erro. É mais ou menos isso que ele está falando. E não se engane, esse vício digital, ele também é uma espécie de reino, é um reino moderno. Não existia naquela época, mas hoje existe, né, esse ambiente, essa realidade, né, paralela, que acaba tendo os mesmos efeitos. Né? Esses algoritmos, eles, como nós repetimos aqui, eles governam o nosso tempo, eles governam os nossos desejos, eles direcionam as nossas emoções. E o apóstolo Pedro, lá no segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, ele vai deixar para a gente um princípio aqui que é válido para todos os tempos. Ele diz que, pois, aquele de quem um homem é vencido, do tal torna-se servo. Então, se algo vence você, agora que você foi vencido, aquilo que venceu você se torna o seu senhor.
Então, às vezes é ridículo, né, a gente pensar em pessoas que, por exemplo, são dominadas, governadas por uma garrafa de pinga. Você fala, rapaz, é um líquido que tem ali dentro, como é que pode esse líquido, uma garrafa, controlar a vida do indivíduo a ponto de fazer ele perder ali a consciência, de ele fazer um monte de burrada na vida, de ele prejudicar a família dele, de ele tirar o dinheiro ali do pão dos filhos, dos remédios da família, da compra do mês, para gastar com uma porcaria de uma garrafa que tem um líquido dentro. Não é um absurdo pensar isso? Ou alguém que é viciado em, sei lá, em maconha, você fala, mas é uma planta, é uma plantinha. Como é que pode alguém ser dominado por aquilo? Para você ver assim, o tamanho da influência, se uma planta, se uma garrafinha de líquido controla a vida inteira e até o destino de muitas pessoas, você acha que esse tipo aqui de ambiente ele teria menos efeito? Porque ele está tirando de você as mesmas coisas. E esse é o ponto aqui, se você é vencido por isso, você é servo disso. Não tem saída. E agora, né, como na pós-modernidade a gente percebe que não há absolutos, né, as pessoas vão sempre repetir essa frase. Não, eu uso porque eu quero. Eu fico esse tempo todo porque eu quero. Eu estou procrastinando porque eu quero. Porque senão eu parava. E aí ele vai falando um monte de coisa e vai aparecendo um monte de resultados negativos na vida. Mas é porque ele quer, ele não é escravo não. A hora que ele quiser, ele consegue parar, né? Mas a verdade é que quando a gente obedece, a gente está diante de um Senhor. Essa é a verdade. Se você obedece os comandos, aquilo ali é o seu Senhor. E as estatísticas que eu mostrei aqui mostram que esse excesso de utilização, ele cobra o seu preço. Depressão, isolamento, ansiedade, tudo isso é fruto deste senhor aí, tirano, que muitas pessoas estão servindo. E Paulo nos alerta. O pecado, ele deseja reinar. O pecado, ele quer reinar. Ele é um concorrente direto de Deus. É por isso que a orientação aqui é, não seja governado pelo pecado. A pergunta aqui é, será que você governa esse aparelho aí, ou é ele que governa você? Né? Segundo ponto aqui, versículo 13, né, a parte A diz, nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. E o meu ponto aqui para vocês é, não se torne uma marionete do vício. Aqui o apóstolo Paulo mostra para a gente que esse vício, né, que essa servidão, ela não é neutra. Então, quando a gente oferece aos nossos olhos, às nossas mãos e à nossa mente, né, esse ciclo infinito, né, de consumo e resultado, a gente acaba ofertando, sim, o nosso corpo como sacrifício a um outro tipo de Deus, um outro tipo de Senhor. É por isso que o salmista, lá no Salmo 100, 101, no versículo 3, ele diz, não colocarei ou não porei coisa má diante dos meus olhos. É por isso que ele fala, tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. É por isso que ele inclui as partes do seu corpo, eu vou levantar mãos limpas, eu vou ter um coração puro. Porque a gente mostra a quem a gente serve por meio das ações, por meio das coisas que o nosso corpo acaba se envolvendo. Então, eu deixar a minha mente nas mãos para ser conduzida por outro tipo de influência que não Deus, isso me coloca diante de um outro Senhor. Calvino, né, já dizia para nós, eu repito aqui, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E hoje, essa fábrica de ídolos, ela encontra também, né, no celular, ou enfim, nessa vitrine virtual, é um ambiente perfeito aqui para ela produzir e alimentar os desejos do coração. Nada melhor do que isso, né? E não se engane, não é apenas a questão de tempo perdido, porque às vezes a gente lamenta sobre isso, né? Geralmente a lamentação é essa, puxa vida, vacilei aqui e acabei ficando tempo demais, fazendo uma coisa e deixando de fazer outras importantes. Mas não é só sobre tempo perdido, é sobre culto que a gente está falando aqui, é sobre devoção.
Essa coisa que a gente falou lá, eu não vivo sem. E se você parar para pensar, gente, dá para viver sem, sim. Mas a gente já tem esse negócio de não vivo sem. O problema não é tempo perdido, mas eu vou falar mais alguns problemas aqui. O problema é por causa dos valores que são invertidos. O problema é por causa da vocação que é prejudicada. Por exemplo, o excesso de redes, essa é a pergunta, né, que você tem que fazer. O uso excessivo de redes para você tem atrapalhado o seu trabalho? Tem atrapalhado o seu ministério? Então, quando você fala assim, rapaz, eu estou tão entretido nisso daqui que eu acabei, lá no meu trabalho, eu estou sendo prejudicado. Eu não estou me dedicando o que eu deveria, eu tenho funções lá que eu deveria estar fazendo melhor, não consigo, né? Eu estou investindo meu tempo, eu estou desperdiçando meu tempo em outra coisa. Então, a vocação prejudicada, né, tanto no trabalho quanto no ministério, essa utilização excessiva faz você deixar de ser excelente nas coisas que você faz. Isso também é uma questão importante. E outro problema aqui que a gente também não pode deixar de considerar é o sequestro da presença real. E esse aqui é um problema sério. O que eu estou querendo dizer, né? Eu fiquei pensando num termo aqui, né, para falar um mais bonito, né, mas sequestro da presença real. É essa coisa, né, que faz você estar em outro lugar, geralmente sob o pretexto de produtividade. Então, por exemplo, você já viu assim, talvez aconteça com você já viu pessoas, mas se a gente não tomar cuidado, acaba acontecendo isso. Então, por exemplo, você está em casa com a sua família, só que daí você está começa a adiantar as coisas do trabalho, porque é importante, você quer chegar lá e já quer ter tudo pronto, então você está montando as suas reuniões, está montando o seu material, e aí você não está presente realmente ali com a sua família. Só que quando você chega lá no seu trabalho, aí você começa a mandar mensagem para a sua família. O negócio, o arroz está lá não sei aonde, você tem que comprar isso, arrume a sua cama, faça isso e tal. Aí você está trabalhando e está entrando em contato com a sua família. Aí você vai para uma festa, um aniversário. E daí quando você está no teu aniversário, você lembra que você tem uma reunião, daí você começa a entrar em contato com as pessoas, a confirmar aquela reunião. No outro dia, quando você está na reunião, você começa a entrar no Instagram para ver as fotos do aniversário que você estava, mas não conseguiu aproveitar porque você estava fazendo outra coisa. Você entende? Então, isso é um ciclo, e tem muitas pessoas que estão envolvidas nisso. Então, acaba que existe um sequestro da presença real, ela nunca está naquele lugar de fato. Isso é problemático porque isso também torna a gente insensível para as relações reais. Então, vou dar um exemplo aqui, bem grosseiro, mas para vocês entenderem. Então, você vai conversar com alguém, né, e de repente você está ali falando alguma coisa que é importante para você. E daí a pessoa fala assim, desculpa que eu preciso só responder uma coisa aqui no... Já aconteceu com você isso, né? Ou você já fez isso com alguém, né? A gente, às vezes, tem esse pecado, né? Você fala, só um pouquinho, deixa eu só responder aqui. O que você está querendo dizer com isso? O que isso demonstra? Isso demonstra que você está priorizando uma conversa com alguém que está virtualmente falando com você, né? Então, assim, dá para deixar para depois? Dá para criar um hábito, assim, a gente até, né, eu converso às vezes com a Karen, assim, eu não gosto de ficar respondendo ela quando eu estou em reuniões ou quando estou falando com alguém, então eu já aviso, vou conversar com fulano. Dela, ixi, então tá bom, é eu que mando a mensagem, acabou aqui, né? Porque se ela ficar mandando mensagem, vai ficar ali, assim. Porque, assim, se acontecer alguma coisa grave, me liga. As pessoas fazem isso, inclusive, né? Se alguém ficar te mandando mensagem e ela precisa muito falar com você, o que ela vai fazer? Gente, se alguém precisa urgentemente falar com você, ele vai ficar, ele não vai só mandar uma mensagem no WhatsApp. Ele vai te ligar. E aí sim, se vê uma ligação, aí é a hora de falar, opa, peraí que se me ligou é porque aconteceu alguma coisa. Agora, a gente vê, né, sobe a notificação ali, uma mensagem no WhatsApp. Só um pouquinho, tá? Segura o choro aí, que você ia chorar agora, mas aguenta aí um pouquinho, deixa eu só ver aqui.
Só um pouquinho que eu vou responder aqui. E às vezes é coisa superficial, uma coisa que dá para deixar para depois. Entende o ponto? Então a gente começa a ser insensível para com as nossas relações reais. Porque a gente já está tão inserido nesse negócio virtual aqui, e acaba que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos olhos, mãos, elas se tornam uma marionete desse ídolo, né? E o terceiro ponto aqui, para a gente encerrar, é que o versículo 13b, aqui, o 14, ele fala: apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estão debaixo da lei, e sim da graça. E eu queria dizer para você exatamente isso. A graça nos concede poder para vencer o vício. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. A resposta ao vício não é apenas um mero, reduz aí o tempo online, mas a grande questão é, substitua esse senhor aí. Não é só uma questão de, fica menos tempo na internet. Não, vai para o teu coração lá. Você precisa trocar, substituir, né, o Senhor. Se você serve ao Senhor, é Ele que vai governar a sua vida e é Ele que vai dizer para você qual é a sua identidade. É Ele que vai dizer para você o que você tem que valorizar como essencial, o que dá para deixar para depois, o que é importante, o que Ele quer da sua vida, por que você existe. Até essa pergunta tão importante, né, que toda a humanidade ela acaba fazendo de maneira implícita, que é exatamente isso: eu quero ser amado. E o Evangelho é exatamente sobre isso, a graça é exatamente sobre isso. Ele está falando, gente, vocês se devotam a um ídolo que atende os desejos de vocês para destruir vocês no final. Isso daí é amor? Se eu começar a dar tudo o que você quer, sabendo que você vai se destruir, eu estou amando você de fato? É óbvio que não. E aí ele fala assim, mas Deus prova o seu amor para conosco quando Ele dá Jesus. Isso é graça, isso é presente. Isso é amor verdadeiro. É porque ao invés de te prejudicar, ao invés de te conduzir para o lugar que você deveria ir, você é poupado disso. Porque outra pessoa tomou o seu lugar. Então, você quer ser amado? Você quer encontrar o sentido da sua vida? Você quer encontrar a resposta do porquê que eu estou aqui? Para que eu sirvo? Você quer encontrar a sua identidade, quem eu sou? Então, é no Evangelho que a gente encontra. E aqui a gente encontra a resposta para isso, mas a gente encontra poder também para rejeitar esses senhores, né, que tentam seduzir o nosso coração. Cristo nos libertou do domínio do pecado, é isso que o apóstolo Paulo nos fala nesse trecho. Ele nos libertou desses tiranos, inclusive dessa tirania digital que a gente vê hoje. O Evangelho, ele não só nos chama a resistir, mas também ele nos chama a usar os nossos corpos e o nosso tempo para a prática da justiça e para a glória de Deus. Por que nós existimos? Para a glória de Deus. Isso significa, queridos, e aqui eu encerro, como nós falamos, não para demonizar esse ambiente virtual, mas quando a gente tem isso aqui em mente, a gente ressignifica a utilização das redes. E a gente pode usar as redes sociais para promover edificação. A gente pode usar as nossas redes sociais para testemunhar. A gente pode usar as nossas redes sociais para comunicar essa esperança que existe em Jesus. Mas a gente pode fazer isso não sendo dominado por isso, mas sabendo que isso é um instrumento, né, para abençoar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Significa que a gente, quando quiser, de fato a gente consegue desligar esse negócio aqui, para a gente também buscar a presença real de Deus. Para a gente não ficar apenas lendo textos, não lendo posts sobre Deus, mas para que a gente desligue isso, dobre os joelhos e a gente consiga buscar a Deus também. Porque se o Senhor é o nosso Senhor, se nós almejamos servir ao Senhor, então nós temos prazer em estar em sua presença também.
Se você não tem prazer em orar, se você não tem prazer em buscar a Deus, se você não tem prazer na palavra de Deus, em fazer as coisas de Deus, é porque você não está servindo ao Senhor de fato. Agora a pergunta para você é, e se você não está servindo ao Senhor, quem você está servindo? A graça, ela nos lembra, nós não somos escravos de mais ninguém. Nós somos hoje servos de Cristo. E essa graça que nos livra do pecado, ela também nos fortalece para que a gente resista ao pecado, para que a gente diga não, para que a gente seja moderado nas coisas que a gente faz. Esse vício digital é tentador, é sorrateiro, e como a gente viu aqui, ele é devastador também. Mas, graças a Deus, nós não estamos entregues, largados a esse tipo de coisa. E a palavra do Senhor, né, na época aqui que Paulo escreve o contexto aos Coríntios, os pecados eram outros, mas se tratava da mesma essência. Né, o coração, os desejos dominados por algum tipo de senhor paralelo que conduzia as pessoas a utilizar os seus corpos para o pecado e para a autodestruição. E aí Paulo fala, o Evangelho tira a gente desse lugar. E, queridos, o Evangelho continua tirando a gente desses lugares. Essa é a bênção, essa é a maravilha da palavra do Senhor. Faça um exame espiritual aí, agora. Pergunte a si mesmo, né, quem está de fato reinando sobre o seu tempo, sobre a sua vocação, né? Então, com o que você está gastando tempo? Faça aí uma disciplina também, estabeleça hábitos concretos, horários que você vai ficar sem rede social, estabeleça tempos, né, de devocional antes de você entrar aí nas telas, né? Redirecione a sua adoração também, transforme essa tela também num instrumento de justiça e que sirva, né, para a glória de Deus. Compartilhe a edificação e não apenas distração. E também, queridos, eu insisto nessa última aplicação. Busque comunhão real. Não abra mão disso. Participe da comunhão, participe da mesa dos santos, participe da comunhão dos santos, busque pessoas reais, caminhe com pessoas reais, ore com pessoas reais, leia a palavra com pessoas reais, tome um café com pessoas reais. Por que eu devo fazer isso se virtualmente é bem mais fácil? Porque é isso que Deus quer de nós. A gente ama o próximo quando a gente se dedica a Ele, quando a gente é instrumento de Deus para a bênção e edificação. Então, eu converso com os meus amigos de maneira virtual, sim, né, mas isso não elimina a nossa presença real, os nossos encontros reais, né, as nossas orações reais, os nossos abraços, os nossos cafés reais. Porque nós somos chamados para essa realidade. Então, não se iluda que as coisas de Deus, né, tem um exemplo bem claro disso. Quando Jesus ele sobe lá no Monte da Transfiguração, né, ele leva ali Pedro, Tiago, João, e o pessoal entra naquela realidade paralela ali, né? Nossa, Jesus, aparece ali Moisés, Elias, olha que lugar espiritual, profundo, que lugar bacana para a gente estar, né? Não é legal? Entrei na presença de Deus, está ali aquela coisa maravilhosa, transcendente e tudo mais, pronto. E aí Pedro tem aquela brilhante ideia, vamos construir cabanas aqui, vamos ficar aqui. E aí vem a realidade, né? Ô Pedro, né, pessoal, este é o meu filho amado, né, em quem me comprazo, a ele ouvis. E daí logo Jesus fala, vamos descer para a realidade. A realidade não é aqui. Não é aqui nesse mundo paralelo, nesse mundo afastado das pessoas. Porque as pessoas que precisam do Evangelho, as pessoas que precisam de Deus, precisam ser tiradas do reino das trevas, elas estão lá embaixo. Elas são pessoas reais. Então, não abra mão disso. Esteja, né, sempre com a gente, né, sempre que você puder, priorize isso, valorize isso, porque é assim que nós somos abençoados. Amém? Senhor, muito obrigado mais uma vez por sua palavra. Obrigado, Deus, por essa orientação. Obrigado, Senhor, porque esses assuntos que são tão atuais, eles não passaram despercebidos das orientações do Senhor.
O Senhor sabia que nós estaremos aqui hoje vivendo esses dilemas, ó Deus. E, de fato, muitas pessoas estão participando deste dilema, onde elas sentem que estão sendo tragadas por um tipo de vício que aparentemente não é nocivo, mas elas se sentem controladas por isso, não conseguem produzir, não conseguem ter excelência, não conseguem, às vezes, investir em relacionamentos reais da mesma forma e com a mesma intensidade que conseguem fazer isso na realidade virtual. Mas o Evangelho é capaz de nos livrar disso também. O Evangelho, ele nos traz a moderação, ele nos traz a realidade, e ele mostra para a gente os cuidados que a gente deve ter enquanto cristãos. Que a gente não use o nosso corpo, não deixe o nosso corpo ser usado, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés e principalmente a nossa mente, o nosso coração. Não nos deixa, ó Deus, cair nessa tentação, mas livra-nos do mal.